Eu sou Denilson Graco, tenho 54 anos, sou professor, pesquisador, ator e sou um dos fundadores da Companhia Graco de Teatro. Continuo na direção artística junto com outros companheiros. Por que Borrego? Borrego nasce de um desejo de falar sobre esse período sombrio, violento dos anos de chumbo, sobre o olhar de um menino que nasce no auge dos anos de chumbo, em 1971, auge da repressão dos períodos mais duros, e que depois, acompanhando o movimento de redemocratização, especialmente no movimento das diretas já, até a morte de Tancredo Neves. Esse menino, um menino que era eu, entendia que existia um assunto delicado, que ele desejava falar, ele não sabia ainda quando e nem como. Isso acontece em 2023. Ele resolve que é hora de falar sobre esse borrego, esse projeto que estava gestando desde esse período, sem até que ele pudesse compreender a origem, o porquê desse desejo de falar. O motivo principal de tirar esse projeto da gaveta foi a nova tentativa de golpe militar no início do governo Lula, no dia 8 de janeiro, 8 dias do governo Luiz Inácio Lula da Silva, a tentativa de um novo golpe militar, um golpe de Estado, liderado por uma horda de extremistas que já faz parte da história, fato. Naquele dia eu voltei a sentir o mesmo medo que eu senti durante a derrota da emenda Dante de Oliveira, direta já, e no dia da morte do Tancredo. Mesmo que eu não compreendesse, eu sabia que era um momento delicado de transição. Senti medo, no dia 8 de janeiro, de voltar a viver sob um regime militar. Senti medo de perder a liberdade, de perder o direito de falar, de criar, de ser artista. Eu, humanista, esquerdista, LGBT, professor nordestino, preto, durante esses 4 anos do governo Bolsonaro, eu fiquei ouvindo que nós teríamos que ser exterminados. Senti medo durante todo o governo desse homem. Nesse dia eu senti muito medo novamente. E realmente depois os fatos mostraram, as investigações, vivemos no limite de voltar à brutalidade dos anos de chumbo. Daí entendi que Borrego era necessário, era urgente. E ele sai da gaveta aí. A pesquisa ela se estrutura primeiramente com leituras. Eu intensifiquei as leituras sobre o tema, era uma coisa necessária, uma pesquisa séria. O site mais importante foi o site da Comissão da Verdade, algumas matérias jornalísticas e, obviamente, uma filmografia que eu acho muito rica, especial alguns filmes que me dizem sobre isso. Hoje a gente tem uma grande opção de filmes sobre o tema, mas existe um filme que me acompanha ao longo desse tempo e que sempre que eu vi esse filme, eu era levado de volta para esse questionamento. Para Frente Brasil foi o primeiro filme sobre a ditadura militar que eu assisti, o filme do Roberto Farias. Roberto Miguel, acho que é Roberto Farias. Um filme com o Reginaldo Faria, o Fagundes, a Natália do Vale. Esse foi o primeiro filme, a primeira filmografia sobre esse período da ditadura. Aquilo me assombrou, como não poderia ser diferente. Eu vi ainda adolescente. Esse filme foi um marco. O material para mim mais valioso, mais valoroso, foi os depoimentos sobre a Comissão da Verdade. Todos os depoimentos que constam dos personagens que são citados ou referenciados, eles fazem parte da Comissão da Verdade. Isso, em alguns momentos, compõe o nosso espetáculo, quando citamos ou chamamos algum desses personagens entre os 21 desaparecidos políticos mais conhecidos. A nossa preparação ela se deu muito a partir da mesa, do estudo do roteiro da pesquisa. Levamos um tempo muito grande e necessário na mesa, para processar, para ler, para entender, para sentir, para que aquilo fizesse sentido para um elenco que não tinha vivido, uma equipe, né? Porque é uma equipe muito grande. Eu vou estar falando o texto em cena sozinho, mas foi uma equipe muito grande nesse projeto, né? E também da companhia que participou do processo, da imersão, tivemos muitas imersões, foi um período longo de experimentação de exercícios para chegar, para entender esses estados emocionais, com todo o cuidado que requer uma preparação, uma profissionalização de um projeto como esse. Nós vivenciamos muitos exercícios, muito estudo, muita de troca de papéis, de compreender esses lugares do torturado, do torturador, e de alguma medida, que não é possível, mas lendo, baseado no material, em todo o material de estudo, de preparação, como é que era estar indo nesses lugares? Foi doloroso, é doloroso, não tem como não ser, no momento em que você se depara com esse material e depois transformar isso no material de estudo apenas, né? Nós tivemos aqui no processo de escuta a presença de um convidado, José Roberto Brum, um ex-torturado, um militante do PCdoB, que veio falar conosco, falar da sua experiência. Zé falou muita coisa importante, mas ele falava que no momento da tortura não havia espaço para mais nada, a não ser pensar em sobreviver, a resistir à dor.
por aquele momento. Dilma também, em algum momento, ela diz sobre isso. Era preciso resistir por meia hora, porque depois você não sabe, mas se eu conseguir resistir por meia hora, eu consigo mais meia hora. O Zé diz uma coisa muito importante, José Roberto Brum, a cada local de tortura que ele era levado, que ele era submetido a cada sessão de tortura, não havia espaço para pensar no pós, era naquele momento, tinha que ficar vivo ali. E chega um ponto em que você não pensa mais no pós ou na dor. E no nosso espetáculo, no nosso projeto, nós entendemos que era um espetáculo também sobre amor. Amor dos que morreram, amor dos que foram brutalizados, dos que nunca reapareceram, dos que desapareceram para sempre. E nós entendemos que todas essas pessoas viveram amores, tinham famílias, mesmo na clandestinidade elas eram amadas por alguém. Todas as mães, todos os pais, os irmãos, os amigos e familiares que ficaram, no fundo, é uma peça, a nossa peça é sobre amor. Amor da resistência, de um ideal, de uma causa, e de quem buscou resposta e às vezes até pagou com a própria vida. E a coisa mais importante de um projeto como o Borrego é entender do quanto extremo, do quanto delicado é um período como esse, para que a gente nunca mais esqueça, para que um novo governo, uma nova ditadura não chegue ao poder no Brasil, na América Latina ou no mundo, e especialmente nesse momento que nós acabamos de atravessar um período tão delicado do ex-governo Bolsonaro, um período de um governo que nos aterrorizou diariamente, a nós esquerdistas, humanistas, artistas de uma forma muito especial, nos colocando como seres abjetos, corruptos, que ficávamos mamando nas tetas da Lei Rouanet. Então, é muito importante, como todas as outras pessoas desses grupos, ditas minorias por esse governo, neofascista, fascista, qualquer outro termo, para que isso, vou recapitular, para que isso não mais se repita, para que isso não mais aconteça. É preciso que as pessoas, as plateias que recebam, que possam visitar, possam receber nossos espetáculos, nossas sessões, nosso espetáculo, ela entenda e ela seja despertada para que não é possível uma volta a esse tipo de regime. Então, o que eu espero, o que nós esperamos com tudo isso, é uma sensibilização, uma conscientização da brutalidade que é um governo ditatorial, do quanto isso desestrutura, mata, sequestra, tortura, estupra, faz todos os tipos de crimes mais brutais que se tem notícias, além de destruir famílias, sonhos e amores. Eu acho que isso é a maior mensagem se é sobre mensagem, eu quero que chegue no coração das pessoas, para que isso nunca mais se repita, para que isso não mais aconteça. Ditadura nunca mais.